Olá, tudo bem? Aqui é Vitória Pinheiro. Vamos para a nossa última aula. Sou arquiteta e urbanista, mestrando em arquitetura e cidade e pesquisadora na área de neurociência aplicada à arquitetura. Hoje nós vamos ver um pouco sobre as perspectivas futuras sobre a neurociência aplicada à arquitetura e uma conclusão do nosso curso. Lembrando que esse material é disponibilizado gratuitamente pela Realizare e a emissão do certificado é opcional, porém eu recomendo que vocês façam para bater horas complementares na faculdade, para constar como uma experiência profissional, comprovar, né? E também para o abatimento de títulos em concursos públicos. Hoje é a nossa última aula e faremos um breve encerramento, contando também um pouco das minhas experiências nessa área com neurociência aplicada à arquitetura, além do conteúdo em si. Novos estudos continuam sendo feitos na área de neurociência aplicada à arquitetura, pesquisas continuam sendo realizadas, principalmente para definir como a neurociência se desenvolve nesses ambientes em diferentes aspectos da arquitetura, da escala macro, que é o urbanismo, até a escala micro, como ambientes internos. Principalmente tem trazido muita atenção como a arquitetura influencia pessoas neurodivergentes, né, que possuem algum tipo de transtorno ou alguma síndrome. Tem ficado muito em alta também na academia falar sobre os ambientes escolares, sobre os ambientes home office, que principalmente tomaram bastante atenção durante o período da pandemia. Além disso, tem dado muita atenção, como a gente já viu aqui no curso, aos ambientes hospitalares, às clínicas, e como esses ambientes podem contribuir para a cura. Além disso, a minha área, por exemplo, aplica a neurociência principalmente no estudo do patrimônio histórico, como que a memória e como que as emoções estão envolvidas no processo de salvaguarda da história através da arquitetura, dos patrimônios históricos. Ou seja, pesquisas não param nessa área. Eu mesma faço parte de um grupo de pesquisa que tem uma das linhas que é esse estudo. Meu mestrado é nessa área também, e as pesquisas nesse ramo da arquitetura só tendem a aumentar nos próximos anos. Novas tendências têm surgido no meio dessa linha. Uma delas é a biofilia. A biofilia tem ficado aí na boca do povo, dos arquitetos falam muito, principalmente por estar relacionado ao período pós-pandêmico. E o que é a biofilia? A biofilia é a utilização de materiais naturais, padrões naturais, que possibilitam a inserção da natureza, né, do verde dentro do ambiente interno e também nos projetos, não apenas como plantas, mas também padrões que lembrem a natureza, padrões florais, padrões naturais, que possam trazer uma espécie de conforto através do desenho, através dessa conexão, além disso, do ambiente interno com o externo, com varandas, jardins internos, como vimos também. Ou seja, essa biofilia tem estado cada vez mais presente, principalmente após o período da pandemia, onde as pessoas ficaram isoladas, não podendo sair das suas casas para fazer caminhadas ou para ter contato com o exterior. Esse artifício da arquitetura tem sido muito utilizado pelos arquitetos. Além disso, por conta também do aumento do home office, com o período da pandemia, tivemos que adaptar nossas atividades para o home office, então a biofilia tem estado muito presente, porque as pessoas tiveram que ficar isoladas em suas casas, então a presença do verde não apenas trazia um reconforto, mas sim um alívio, né, um respiro para que as pessoas pudessem lembrar, pudessem ter uma memória evocada, né, uma emoção evocada do ambiente natural e de sua tranquilidade. Além disso, além dos materiais naturais, como madeira, pedra, também tem se utilizado muito elementos relacionados a regionalismo. Tem ficado muito presente na arquitetura a valorização da própria história, a valorização das próprias características culturais do lugar através da arquitetura.
como em elementos decorativos, elementos de revestimento. Tem utilizado muito esse tipo de artifício, principalmente porque esses elementos remetem à valorização da história, à valorização cultural de um povo. Então, traz uma memória, evoca uma memória que também carrega consigo uma emoção, uma paz, porventura, que esses elementos podem trazer. E também, além disso, elementos relacionados à fé, à religião, tem também utilizado-se muito no ambiente da arquitetura, reflete, né? A arquitetura, a gente fala que reflete o que se passa dentro do ser humano, reflete o exterior, principalmente quando ela é projetada, né? Então, a arquitetura de ambientes internos ou ambientes externos, ela tem buscado muito trazer esses regionalismos através dos materiais, através dos elementos, para que as pessoas tenham uma memória, evoquem, né, essas memórias, essas emoções, trazem de volta a cena de elementos da infância, elementos que remetam a lugares onde cresceu, onde viveu, e possam estar ali presentes no dia a dia dessas pessoas. É muito importante. Quando a gente vai fazer um briefing, né, estudar esse cliente, estudar essa história, né, que esse projeto tem que mostrar, a gente saber um pouco da história desse cliente. Não no sentido de ser evasivo, mas também no sentido de refletir aquilo que o cliente quer no próprio espaço, influencia aquilo que ele é, né? E quanto mais a gente buscar esses elementos, esses pequenos pedaços de memórias que podem ser evocados, melhor o projeto vai refletir a essência do cliente, melhor ele vai ser visto e também melhor o cliente vai se sentir ali dentro. Se esse for também o intuito, como nós vimos, os memoriais, eles não buscaram trazer um conforto, buscaram trazer uma reflexão através do desconforto. É perfeitamente possível. Como eu disse, a neurociência aplicada à arquitetura, ela é um artifício, ela é uma ferramenta de construção. Então, o arquiteto pode decidir para onde quer arrumar esse projeto, para onde ele quer é, refletir o povo, ou a história, ou até o desconforto de um determinado evento na história. As possibilidades são infinitas. Por isso, eu incentivo aqueles que estão assistindo esse vídeo. Brinquem mais com os projetos. Não fiquem presos ao mais do mesmo. Como vimos aqui, diversos exemplos de que os projetos podem ser vistos de uma forma diferente, podem ser teorizados, podem ser concebidos de formas diferentes, procurando despertar sensações, emoções, memórias. Vemos agora como isso funciona. Então, brinque mais, seja mais ousado na hora de projetar, procure saber mais sobre a história do cliente, investigue pequenos passos que possam refletir e melhorar até o projeto. Conclusão. Acho espantoso viver, acumular memórias e afetos, de Caio Fernando Abreu. Como nós vimos, as memórias, elas são parte do ser humano, elas são processos onde as informações do ambiente entram, são registradas e armazenadas, e através de um estímulo, de um gatilho, elas são evocadas, são reproduzidas novamente. Além disso, as memórias são parte fundamental da característica do ser humano. Todos nós temos um conjunto de memórias que refletem nossa essência, refletem nosso caráter, refletem quem nós somos. E também essas memórias fazem parte do self, do autoconhecimento, de se reconhecer enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Os espaços, eles são capazes também de despertar as emoções. Como vimos, emoções são programas de ação coordenados pelo cérebro que modificam o corpo humano frente a um determinado estímulo, frente a um determinado gatilho, como, por exemplo, um barulho ou uma visão de um elemento. Enfim, as possibilidades são infinitas e aqui nós estamos postulando que as emoções e as memórias podem ser despertas através da arquitetura, podem ser evocadas, podem ser despertadas através de
elementos que causam desconforto ou conforto, dependendo do intuito do projeto, e que esses elementos, esses tipos de ferramentas podem ser e devem ser exploradas pelos arquitetos. Além disso, as emoções, vale lembrar, elas acompanham as memórias. Quanto mais forte for uma emoção no processo de formação de uma memória, melhor ela será evocada. Vale lembrar também, infelizmente, as memórias associadas a eventos ruins são melhor evocadas, então temos que tomar cuidado com determinado espaço, mas eu incentivo aqui a, quando for projetar um espaço, quando estiver lá caçando as referências, procurando referências para projetar, procure também identificar quais foram as emoções e as memórias que o autor, que o arquiteto quis transparecer nesse projeto. Procure ver a história até desse arquiteto. Como vimos, Daniel Libeskind, no projeto do Museu Judaico de Berlim, ele era filho de sobreviventes do Holocausto, então ele trouxe essa essência dele também no projeto. Ele trouxe essa carga emocional até para ele. A arquitetura é arte. Às vezes esquecemos disso, porque sempre estamos fazendo um projeto ali, mas não costumamos lembrar que a arquitetura é uma das formas de arte. Então, temos todo o direito de explorá-la, temos todos o direito de despertá-la, de descobri-la. É isso, eu agradeço a sua presença aqui no curso, agradeço sua atenção, me deixo disponível para tirar qualquer dúvida e eu espero ver novos projetos, projetos significativos, projetos autorais e projetos que transpareçam mais emoções e despertem e criem mais memórias. Vamos lembrar que a arquitetura ela transmite história, ela preserva uma cultura e preserva também os valores culturais de uma sociedade. O design ele facilita interações positivas entre as pessoas, ele facilita, cria conexões entre as pessoas, ele pode ser utilizado como ferramenta de O design, ele cria novas interações positivas entre as pessoas, ele cria novos laços. Através de um design bem planejado, nós conseguimos provocar empatia nas pessoas para despertar seus sentimentos, para despertar suas sensações. Além disso, a arquitetura promove um senso de solidariedade e de unidade. Quando nós projetamos, por exemplo, um memorial, nós criamos um senso de solidariedade entre as pessoas que estão visitando, um senso de empatia. Todas ali estão ou deveriam estar sentindo as mesmas coisas, uma empatia por aqueles que não estão ali. E também, por exemplo, uma arquitetura hospitalar está ali para despertar o senso de solidariedade, de tranquilidade, de um ambiente de cura. Então, a arquitetura ela tem esse poder de modificar o comportamento humano, de despertar o melhor nas pessoas. E ela não está sendo tão explorada quanto deveria. Por isso, eu incentivo vocês a provocarem mais nos seus projetos, a trazer mais essa carga emocional e de evocar memórias nos projetos de vocês. Sejam mais ousados nesse sentido, procurem investigar exatamente o que vocês querem transmitir para a mente do usuário do projeto de vocês, o que vocês querem que eles sintam, que eles escutem, que eles percebam ou até de como se lembrem, né, desse espaço, de como eles podem evocar esse espaço futuramente. Ah, é um espaço que me trouxe tranquilidade, é um espaço que eu lembrei da minha família, que eu lembrei das minhas raízes. A arquitetura tem esse poder e eu acho que ela pode ser mais explorada do que é atualmente. Muito bem, espero vê-los futuramente e até mais.